Nessa aula eu vou falar sobre o tipo de pensamento que mais te adoece e te mantém num burnout, o 8 ou 80, a polarização, o é tudo culpa do sistema ou é tudo culpa minha, o tenho que aguentar firme ou vou ser um fracasso completo morando debaixo da ponte. Mas antes, se você está chegando agora, meu nome é Roberta Caruzzi, esse é o canal de aulas, onde você encontra as respostas para tudo que você sempre quis saber sobre burnout, mas não tinha para quem perguntar. Tudo o quê? Tudo que vai além de que remédio tomar, de que exame fazer, se pode processar a empresa e que CID é o burnout, porque essas são as preocupações que te mantêm doente. E não tinha para quem perguntar por quê, porque o que a gente ouve por aí sobre burnout é meio uma ignorância. Eu sei que é uma Roberta falando que é assim, para cada 4 milhões de pessoas se dizendo especialistas em burnout ou que já tiveram 2, 3 burnouts, dizendo que é assado. Mas é uma Roberta que se curou do burnout para cada 4 milhões de pessoas que ficam controlando o estresse para sempre e adoecendo sem parar, acreditando que está passando por sequelas ou crises. Eu acho que é vantagem você me escutar. Se você está perdido, não sabe o que fazer, já procurou 3 médicos, 5 psicólogos e acha que não saiu do lugar, se sentindo cada vez mais dopado, exausto e angustiado, tem um aulão aqui chamado Tenho Burnout. E agora? Onde eu falo sobre burnout, sobre por que a gente burnouta e sobre as 3 frentes de tratamento para que a gente consiga sair do burnout e volte a se sentir com força, energia e paz. O link para você acessar esse aulão e saber todas as informações sobre ele está aqui no descritivo. Também temos um aulão agora chamado Estilo de Vida no Burnout, em que cada um dos módulos traz um assunto no qual você deve focar para conseguir mudar de vida, para desacelerar o seu corpo e a sua mente e resolver esse burnout aí. Que não adianta ir no médico, fazer terapia, se você continua fazendo as mesmas escolhas que você sempre fez. Não tem como fazer tudo igual e conseguir um resultado diferente. O link para esse aulão também está aqui no descritivo e você vai ver que tem um combo de oferta, onde você compra os 2 aulões e paga no total pelos 2 menos do que o preço só do aulão do estilo de vida comprado sozinho. Ou seja, não é nem 2 aulas pelo preço de uma, são 2 aulas pelo preço de menos de uma com descontão. Também temos um canal de vídeos que é o Burnoutados SA, onde eu inicio as conversas que eu aprofundo aqui nesse canal. Temos um podcast onde você encontra os áudios de todos os vídeos e aulas aqui do YouTube e o nosso queridinho, o quadro Não É Só Com Você, onde eu leio o depoimento de outros burnoutados e dou pitaco, oriento e às vezes fico revoltado e dou bronca, mas eu não passo a mão na cabeça de quem eu sei que tem força para levantar e mudar a vida para melhor. Então saiba que é sempre com o maior carinho, porque eu acredito que você veio para esse mundo para ser feliz, não para ficar tentando aguentar firme no trabalho que tira sua dignidade todos os dias. O que eu falo é contraintuitivo, mas eu falo do que deu certo para mim, do que dá certo para os meus clientes, do que dá certo para muitos seguidores. Temos também 2 livros, um é um relato sincerão que eu escrevi em 2018 e o outro é bem aprofundado, resultado de estudos e pesquisas, da minha própria experiência, dos meus insights. São 600 páginas do puro suco da recuperação do burnout. Me segue também lá no Instagram e tá na hora da aula! Então vamos lá, eu acho que esse assunto de hoje, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre uma questão que vem ganhando força na internet e que só está servindo para manter você doente. É aquele momento em que quem é de esquerda me xinga de neoliberal sem consciência de classe e quem é de direita me chama de romantizadora da preguiça. Aquele momento em que quem está confortável no lugar da vítima me chama de coach e quem acha que é o único responsável por mudar de vida, mesmo que isso o adoeça, me chama de petista fracassada. O momento em que vamos responder a seguinte pergunta: você tá triste mesmo ou é o capitalismo? Eu acho essa resposta de uma importância imensa, porque o caminho que nos faz conseguir respondê-la é o caminho que nos faz entender a diferença entre enxergar a vida com as lentes de uma criança ou com as lentes de um adulto. E como eu falo em praticamente todos os vídeos e aulas sobre a importância da gente se permitir amadurecer para conseguir sair do burnout, é óbvio que a minha resposta virou uma aula inteira, porque nem vídeo do outro canal vai ser suficiente para eu esticar todo o meu raciocínio. E nesse canal, quem está aqui
é quem está interessado em resolver o burnout. Não quem está interessado em ter a sensação de, nossa, é mesmo, ela está falando comigo, ela está muito certa, e não fazer absolutamente nada a respeito do que eu sugiro. Se eu fizer um vídeo, que seja um vídeo de meia hora lá no outro canal, 5 pessoas vão entender, metade vai entender que eu sou coach, a outra metade vai se ofender. Então eu queria passear por um lado dessa questão, visitar o outro lado dessa questão, para que a gente possa entender isso aqui como os adultos que somos responsáveis pela nossa recuperação. Vou deixar na tela final uma aula em que eu falo sobre amadurecer e sobre como essa é a única opção que você tem se quiser sair de um burnout, ok? Então eu quero começar dizendo que essa questão surge no mesmo contexto em que surge um acidente de avião. Gente, para um avião cair, para um avião despencar lá de cima, é preciso que aconteçam várias coisas erradas ao mesmo tempo, né? Não sendo uma coisa intencional, é claro, um avião só vai cair se houver uma soma de problemas técnicos, com condições climáticas, com erro humano, com azar, sei lá. Mas um avião cair nunca é uma coisa tipo, a alavanca X estava com defeito. Não, a alavanca X estava com defeito, aí a luz não acendeu, por isso o cara achou que era para ir para outro lado, mas aí tinha uma nuvem. Nessa hora o cara da torre de comando espirrou, soltou um parafuso e aí deu merda. Se uma ou duas coisas tivessem acontecido, estaria tudo bem. Como tantas vezes a gente vê o avião que aterrissou sem porta, porque a porta foi ejetada lá em cima, o trem de pouso travou, o piloto apertou o botão errado, mas não. Aconteceram umas 10 coisas diferentes erradas ao mesmo tempo ou em sequência e por isso o avião caiu. Por isso a conclusão do motivo de uma tragédia na aviação é sempre um processo muito complexo, porque nunca é uma coisa só, nunca é simples. Com o burnout é a mesma coisa. Apesar de muita gente seguir insistindo, e isso acontece muito pelo que a gente vai ver aqui hoje, não tem essa de um burnout aparecer porque a empresa é ruim, porque o chefe é escroto, ou porque o trabalhador se sobrecarrega porque é workaholic. Acontecem várias coisas erradas ao mesmo tempo ou em sequência, e aí a pessoa colapsa. Mas como nós estamos num momento muito complicado da mudança de consciência sociocultural, é muito fácil ser seduzido pelo canto de alguma sereia que simplifica o que aconteceu com você como sendo culpa dos outros ou como sendo culpa sua. Ainda mais quando a gente está exausto e desesperado para voltar a nos sentir bem de novo, para parar de ouvir crítica, cobrança e deboche das pessoas. Uma forma de resumir como se dá um burnout é aquela que eu uso sempre, em que eu falo que é preciso a soma de 3 coisas acontecerem para que você permaneça em estresse crônico tempo suficiente para esgotar os recursos do seu corpo e entrar num burnout. Então, primeira coisa para entender, mesmo que você tenha caído aqui de paraquedas e esse seja a primeira aula ou o primeiro vídeo meu que você está vendo na vida. Vamos entender do começo. A gente entra em estresse crônico quando tem uma soma de cansaço e medo. Ou seja, não é só que você está com muita coisa para fazer, mas é que você tem que fazer esse monte de coisa com medo de não dar conta, com medo de ser demitido, com medo de ser abandonado, com medo de ser julgado, etc, etc. Se essa situação perdura e nada muda, uma hora o corpo esgota os recursos e entra em burnout. Se nada muda nessa situação, uma hora o corpo colapsa, porque aí realmente não vai ter como o corpo funcionar de modo a que a gente siga tendo energia, por exemplo. Nos aulões que eu falei no começo, isso fica muito bem explicado com detalhes, tá? Mas você vai encontrar também aqui alguma aula, principalmente lá no começo, a 1 ou a 3, em que eu explico isso com mais profundidade, tá? Só pra gente não ter uma aula de 3 horas hoje. E a segunda coisa, quando se somam uma sobrecarga alta, com 2, um ambiente merda, com 3, uma inabilidade emocional da pessoa em lidar com uma sobrecarga alta em um ambiente merda, ou seja, da pessoa estabelecer limites que preservem sua saúde física e mental, ou da pessoa sair correndo desse lugar e ir para outro. Se nada mudar e a soma dessas 3 coisas perdurar, estresse crônico, vira burnout, entra em colapso.
tá? Então, essa é a maneira como eu sempre explico, eu acho que é a mais simples da gente entender. Mas nós temos outra maneira de descrever isso, que é a gente saindo do âmbito individual e indo para o âmbito coletivo. Só uma observação aqui. Quando eu falo de sobrecarga, de ambiente merda, eu não estou falando do individual, mas tem uma dificuldade tremenda das pessoas em entender isso por aí. Quando eu falo em sobrecarga, eu estou falando que a empresa é responsável pela má distribuição de tarefas e você também, por não estabelecer limites. Quando eu falo em ambiente merda, mesma coisa. Quando eu falo em inabilidade emocional, eu estou falando da sua família, da sociedade, do seu grupo de amigos, que fazem com que você tenha crenças de não merecimento, de não ser bom o suficiente, de ficar se comparando e achar que está sempre saindo perdendo, de não decepcionar ninguém e reforçando essas crenças diariamente. Assim como a responsabilidade deles nisso, tudo que está te acontecendo é esse caminho até aqui, a sua é de ver que mesmo coisas que estavam te fazendo mal e que não estava rolando muito bem, não poderiam ser mudadas, porque você tem medo de enfrentar as emoções que vêm à tona quando a gente vai contra esse caminho que nos impõe desde cedo da nossa autoimagem e da forma como a gente lida com a vida, com o mundo, com os outros, com as expectativas das pessoas. Sempre eu tô falando da responsabilidade sua e dos outros. E em nenhum momento eu tô falando de culpa, porque a única culpada pela gente ter burnoutado é a cultura em que a gente vive, tá? Não é você, não é sua família, não é o governo, não é seu chefe, não é a empresa, não é ninguém. É a cultura em que a gente vive. E eu sei que quando eu falo isso, muita gente entende. Ah, então a culpa é do capitalismo. Afinal de contas, é o sistema em que a gente vive. E não é bem assim. E aproveito essa aula aqui para que você possa entender que não é isso que eu estou falando. Mas eu também entendo por que você concluiu isso. Tudo isso nós vamos falar aqui. Então, se a cultura é essa, se a cultura em que a gente vive é a cultura da exaustão, dos coaches, do burnout, onde a gente é comparado cruelmente com os outros o tempo todo, onde a gente se sente o tempo inteiro não sendo o suficiente, porque a gente ouve que tem que chegar lá com os nossos recursos, porque do contrário seremos perdedores, fracassados, preguiçosos, já que nessa cultura só existem duas possibilidades para cada um de nós: a de vencer e a de fracassar. Não existe meio termo. Ou você é vencedor ou você é fracassado. Não existe meio termo. É natural que disso derivem dois polos opostos que vão tentar explicar essa situação para todo mundo e, consequentemente, explicar por que as pessoas entram em burnout. E aí começa o problema que nós vamos resolver aqui nessa aula. Vamos lá. A primeira visão dessas duas, que tentam explicar por que você burnoutou, a primeira visão é aquela que politiza o sofrimento. Nessa visão, a gente entende que as pessoas estão cada vez mais precisando procurar apoio clínico porque elas não estão suportando um sistema econômico destruidor de almas. O argumento aqui é: a gente não pode colocar nas costas das pessoas esse discurso de autocuidado individual, que a gente vê muito por aí, porque é impossível que a pessoa consiga ser feliz e saudável no meio de um colapso climático, no meio de crises humanitárias, no meio de um sistema de desigualdade onde uma parte possui como renda pessoal uma grana maior do que o PIB de um pequeno país, enquanto a maior parte das pessoas não tem dinheiro para garantir o mínimo de dignidade, como acesso a um sistema de saúde de excelência, boas escolas, segurança financeira, um mínimo de estabilidade. É a visão que entende que as nossas dores, ou pelo menos a maior parte delas, são coletivas, porque elas resultam da própria dinâmica exploratória do capitalismo. Logo, a situação pela qual você está passando agora é resultado não da sua incapacidade em lidar com responsabilidades da vida, mas do fato de você estar sendo submetido a uma estrutura social que te destrói diariamente. A conclusão dessa visão é a de que você só vai conseguir ter saúde e felicidade quando o sistema todo mudar, quando a desigualdade for menos abissal, quando o sistema de trabalho for menos injusto. É uma visão que está mentindo? Não.
Eu vou deixar na tela final um vídeo que eu fiz lá no outro canal, no Burnout SA, sobre a escala 6x1. Esse negócio de escala 6x1, gente, é destruidor para as pessoas. As pessoas não têm tempo de descansar, tá sempre hipervigilante, o tempo inteiro, ansioso. Quanto mais estressada a pessoa fica, menos ela consegue entender quais seriam as saídas, e por isso mesmo ela já não acredita mais que haja saídas. Nós temos aqui uma aula sobre isso, que é um efeito que se chama desamparo aprendido. Eu vou deixar aqui na tela também para você, tá? Na tela final. Eu não sei quem seria maluco de negar que nós vivemos numa sociedade altamente desigual. E é fácil entender que o mundo é injusto quando a gente está vendo um monte de pessoas jogando dinheiro fora, comprando uma bolsa de R$500 mil, enquanto a gente está devendo aluguel e com medo de cortarem a energia elétrica da nossa casa porque a conta está atrasada. Essas são lentes infantis, porque você está simplificando demais a situação ao dizer que a culpa é do sistema, que não tenha nada que você possa fazer a esse respeito. Essa visão está falando que quando o avião cai é porque a empresa não fez a revisão, como se nenhum piloto nunca pudesse errar nada, como se ninguém pudesse fazer nada, como se não tivesse problema de clima, é só a questão da empresa. Tá? Num paralelo aí com o acidente de avião. Como se todo mundo que participa de tudo que tem a ver com a empresa, trabalhando ali ou comprando as passagens, não tem valor, força ou inteligência a ponto de ter que se obrigar a se submeter a quem manda, quietinho, pianinho, acatando tudo sem o menor controle sobre a própria vida. Isso são lentes infantis. Essa é a visão em que você é transformado em vítima. Uma vítima impotente que não tem o que você possa fazer para mudar a sua situação e a sua vida. Você não tem como sair do emprego. Aí você burnout, você não tem como pagar suas contas. Se a empresa não te der uma indenização, um afastamento. Aí você quase morre de tanta ansiedade porque você não tem nada a fazer a respeito do resultado da perícia e você não tem outra opção a não ser passar por esse sistema de perícia. Aí você não tem o que fazer porque o médico é caro, então você não pode fazer nada a não ser torcer para o médico resolver para você, para o psicólogo resolver para você. É a pessoa que fica respondendo a tudo o que eu falo com mas é que eu não tenho dinheiro, mas é que eu não tenho tempo, mas é que eu não posso sair do meu emprego, sem perceber que o problema está em não se sentir capaz de ter um emprego melhor, de não se sentir capaz de suportar o julgamento que virá se você abrir mão do seu cargo de concursado, sendo que só você pode mudar isso dentro de você para que então as possibilidades de resolver a vida comecem a mudar também, e no caso aparecer para você, serem visíveis e claras para você. Então você escolhe não olhar para o que é da sua responsabilidade e ficar preso nesse lugar de vítima, que tem uma vida de bosta por culpa do governo, do sistema, da empresa, do perito, do médico, do psicólogo, da família, da mãe narcisista, do boy tóxico, dos amigos que não entendem e das pessoas que não te ajudam. Ai, que vida de merda, como você é infeliz. Sabe qual é o resultado? Você cada vez mais doente, cada vez mais se sentindo incapaz de mudar sua vida, cada vez mais entendendo que as coisas boas são para os outros, cada vez mais se ressentindo, se revoltando e cada vez mais fechado para entender que você tem sim o que fazer a esse respeito. Porque esse discurso de falar que você tem como sair dessa situação faz você entender que a pessoa é um coach da produtividade, que acha que o dia tem as mesmas 24 horas para todo mundo. Mas será que todo mundo que aponta saídas para a sua situação acha que o dia tem as mesmas 24 horas para todo mundo? Vou deixar essa pergunta no ar e passear pelo outro lado, pela outra visão da mesma situação, pela outra turma que tenta responder como se evita ou como se sai de um burnout, simplificando as soluções. Então, se a primeira turma lá coletiviza tudo a um ponto de você passar a acreditar que é impossível sair da sua situação individual se todo o sistema não for alterado, essa turma aqui da segunda visão acredita que o problema é só individual. Tá tudo bem com o mundo, você é o problema ou a solução.
Eles partem do pressuposto que todo mundo tem as mesmas armas, a mesma força, as mesmas prioridades e o mesmo tempo disponível, e pasteurizam uma receita de bolo para aquele que quiser vencer na vida. E aqui nós temos que fazer um disclaimer, porque vencer na vida, nessa visão, é ser rico, ponto. Em algum momento entre os anos 70 e hoje, ter dinheiro passou a ser a única coisa que parece ter valor para as pessoas, e foi isso que fez com que as abordagens 8 ou 80 tomassem tanta força. Afinal de contas, se há desigualdade, há quem consiga ficar rico e há quem não vá conseguir ficar rico por qualquer coisa que faça. Tudo que é polarizado é uma resposta a uma forma de entender a situação de maneira simplista e pela lente infantil, que te adoece e te mantém doente. Tá. Essa segunda visão é a visão que fala que quem quer pode. Então, se você quiser ser milionário, só depende de você. Não importa se você mora numa comunidade, se você é uma pessoa trans, se você tem uma deficiência física, se você tem um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, você tem tanta capacidade de vencer na vida quanto eu, que nasci numa família estruturada, sou branca, cis, não tenho nenhum transtorno mental, tive a oportunidade de estudar nas melhores escolas, fiz os 2 primeiros anos da faculdade sem precisar trabalhar, quando comecei o estágio não remunerado ganhei um carro. É igual? Segundo essa visão, ou você vence na vida, ou você é um fracassado preguiçoso. Então, antes de você entender se realmente todo mundo tem a mesma possibilidade justa de ser avaliado por mérito, você já está pondo o despertador para acordar às 5 horas da manhã para tomar um banho gelado e correr até a Bolívia e voltar, porque é o que falaram para você que vai fazer de você um vencedor, que vai fazer de você um milionário empreendedor da internet. Nessa visão, o avião estava operando perfeitamente em condições climáticas maravilhosas, mas o piloto apertou um botão errado. E você burnoutou por quê? Porque você não tem inteligência emocional, porque você se contenta em ser da classe média. E quando você entra em burnout, meu filho, a culpa é sua. A culpa é sua que não sabe administrar os seus pensamentos, que não sabe encontrar saídas, que é preguiçoso, que estudou na escola em vez de empreender na internet, que é empregado em vez de ser patrão. Essa é a visão em que você é o vilão e tudo que te acontece é culpa sua. Essa visão está errada? Não completamente. Afinal de contas, independentemente das condições em que a gente se encontra, só a gente é responsável por mudar a nossa vida para melhor, independentemente do contexto em que a gente esteja inserido. E para fazer isso, a gente precisa realmente acreditar no nosso potencial pessoal e principalmente no nosso merecimento a respeito do que a vida pode nos entregar. Mas essa visão faz com que a gente adoeça, porque a comparação é, de longe, o que mais adoece as pessoas. É o que mais nos faz nos sentir impotentes. Então veja que interessante isso daqui. Na outra visão, a gente não tem o que fazer porque a gente depende das decisões do patrão, do governo, do perito, e que o sistema mude e que as pessoas nos tratem melhor. Então a gente se sente muito impotente. E se sentir impotente é o que mais paralisa e estressa uma pessoa. O que mais nos deixa ansiosos e deprimidos. O que mais nos joga num burnout e o que mais nos dificulta a sair de um burnout. Mas nessa segunda visão aqui, a gente também se sente impotente, porque se estão dizendo que só depende de você e você não tem a menor condição de se tornar um Faria Limer 3 meses depois de se formar numa faculdade de elite, ou ser um milionário fazendo 6 em 1 num lançamento no primeiro curso que você criar, logo essa visão também é adoecedora e te joga num burnout ou te impede de sair de um burnout. A única diferença entre essas duas formas de entender o mundo é que na primeira você sente raiva por ser impotente e na segunda você sente culpa por ser impotente. E aqui vai o ponto da aula, que é: culpa e raiva te paralisam, te empacam. E empacado você vai ficando cada vez com mais raiva, cada vez com mais culpa, até que você desiste. Até que você pensa, bom, se o sistema não vai mudar, porque os ricos não têm interesse em mudar, só me resta me conformar com essa vida de merda que eu tenho. Ou, bom, se eu não tenho capacidade para mudar de vida, só me resta me conformar em ser um merda. E
aplausos. Nos 2 casos, você fica doente e não consegue entender como você pode sair de uma situação como essa. Gente, é tristíssimo, porque eu passo o dia inteiro no inbox lá do Instagram, lidando com gente que não consegue nem ouvir o que eu tô propondo. Porque qualquer coisa que eu comece a falar, a pessoa só consegue ouvir. Sou uma coach, quero te vender uma aula para ganhar dinheiro às suas custas. Ou sou uma liberal meritocrática que acha que você tá de mimimi. Quando as nossas lentes estão sujas, a única forma que a gente consegue ver o mundo é através das lentes sujas. E isso é muito triste, porque a gente distorce a realidade. E é isso que impede as pessoas de saírem de um burnout. Porque as 2 formas de ver a coisa estão tentando simplificar uma coisa que é altamente complexa. Estão olhando um avião estraçalhado no chão e falando, foi o piloto. Ou, foi a alavanca. Mano, não tem como ser uma coisa ou outra. Para um avião cair, precisam acontecer umas 10 coisas erradas ao mesmo tempo ou em sequência. Não tem como o burnout ser culpa do sistema ou culpa sua. Tem que acontecer muitas coisas juntas ou em sequência para que você fique numa condição como essa. E quanto mais você tentar uma solução simples para esse problema complexo, mais tempo você vai ficar paralisado no mesmo lugar, com raiva ou com culpa, porque não tem como resolver um burnout assim. Não tem como, não vai rolar. O pensamento 8 ou 80, que é por si só altamente infantil, porque é simplista e raso, já é adoecedor. Imagina quando o pensamento 8 ou 80 é aplicado como forma de resolver uma coisa que te deixa doente. Falei que era importante falar sobre isso. E vejam como não tem como ser num vídeo lá do Burnout Autos S.A. Porque olha quantas nós estamos aqui no tempo da aula. Ó, meia hora já. E só agora eu vou começar a concluir. O fato é que a pessoa que entende que o burnout é exclusivamente uma consequência de um sistema de trabalho injusto dentro do sistema capitalista está errada. E a pessoa que entende que o burnout é exclusivamente uma questão individual de alguém que não consegue lidar emocionalmente com a vida adulta está igualmente errada. Mas repare como você só vê essas 2 formas de entender o problema nas redes sociais. Ou é um discurso ou é outro. E aí dá para entender por que os meus números são tão baixos, o engajamento é tão ruim e eu sou xingado o dia inteiro no inbox, né? Mas eu tô feliz da vida com o que eu faço porque eu nunca vou falar o que você quer ouvir só para eu ter números. Eu sempre vou falar o que você precisa ouvir, porque é isso que te ajuda. Eu ontem fui no supermercado e um moço me pediu para eu pagar lá umas coisas para ele, né? Quando ele foi embora, porque ele passou no caixa, ele foi embora porque eu paguei as coisas dele junto com as minhas, né? A moça do caixa falou assim para mim, eu acho que a senhora caiu num golpe, que ele vai vender tudo isso daí para comprar bebida. E eu falei o seguinte para ela, eu prefiro fazer a minha parte e cair num golpe do que não ajudar para me preservar de um golpe e correr o risco de deixar de ajudar alguém que estava realmente precisando. Então aqui eu falo o que a pessoa precisa ouvir. Essa é a minha parte. Se ela está com as lentes sujas e sem nenhuma abertura para conseguir aceitar isso e mudar a forma de olhar para a sua própria vida, eu fiz minha parte. Ela faz a dela como ela julgar melhor para a vida dela. E é assim que eu tenho poucos seguidores. Mas quem fica pode ter certeza, resolve essa bagaça aqui. Se bem que tem quem fique e não faça nada do que eu falo, aí não vale. Bom, enfim, voltando. E por que a pessoa que acha que o problema é só coletivo tá errada? E a pessoa que acha que o problema é só individual tá errada? Porque o erro está em acreditar que só existe uma explicação, que só existe uma causa, um culpado. O erro está em acreditar que pode haver uma solução simples para um problema complexo. E só eu que percebi isso? Sou a gênia da humanidade?
Não, acontece que existe uma resistência em mudar de ideia se você já comprou uma dessas duas versões. E não apenas pelo fato dessa visão, seja ela qual for, ser reforçada todos os dias, o dia inteiro nas redes sociais. Sim, porque o algoritmo nos mantém presos numa bolha onde todo mundo pensa como nós, valida os nossos pensamentos e nos faz crer que quem pensa diferente de nós é um tremendo de um burro sem noção que está pondo a perder o mundo inteiro e contra quem a gente precisa se levantar para evitar que eles ganhem. Sim, além de estarmos nos jogos mortais do tio Zuckerberg, do tio Elon e seus coleguinhas, existe uma coisa muito humana aqui, que é o seguinte: as pessoas querem ter razão. Sabe quando uma pessoa famosa comete um crime? Aquele ator, ou aquele influencer, ou aquele cantor, ou aquela apresentadora, que você gosta tanto de acompanhar, com quem você se identifica, por quem você tem um carinho, é flagrado desviando uma grana, ou se dando bem às custas dos seus seguidores, ou até, sei lá, metendo um tiro em alguém. E aí os seguidores e fãs dessa pessoa simplesmente se recusam a acreditar no que os fatos estão escancarando. Tem uma foto do cara metendo um socão na boca da esposa, e as pessoas falam que é montagem, que a mulher na verdade matou toda a família dele antes com o carro, passou, atropelou todo mundo, depois deu ré. Porque é difícil demais para algumas pessoas admitir que elas se enganaram na avaliação de alguém que elas admiram. Para muita gente, se admitir que o cara realmente foi um bosta, ela vai estar admitindo que ela é uma bosta, porque ela se identifica com aquele bosta. E a resposta emocional de muita gente diante disso é teimosamente negar os fatos e ficar com a própria versão dos fatos, com a própria versão da realidade, com as suas lentes que a fazem enxergar uma realidade distorcida a favor do que ela se sente mais confortável em pensar. Então, muita gente prefere sofrer enquanto sente que está com a razão. Prefere isso a sofrer porque estava errado. Admitir que está errado faz vir à tona muitas vezes uma culpa por ter sido idiota, uma raiva por ter sido enganado, uma vergonha por ter acreditado numa coisa que está levando ele para o fundo do poço. A gente pensa que perdeu tempo, que foi burro, que a gente está levando deboche porque alguém descobriu essa situação que nós criamos para nós e que a nossa visão está errada, aquele respeito, que as justificativas em que a gente se amparou por tanto tempo, na verdade, não existem ou não fazem sentido. E muitas vezes, gente, isso é muito insuportável e a pessoa acaba escolhendo o caminho imaturo de teimar que a realidade é outra. Vídeos Red Pills. Os Red Pills juram que tomaram a pílula vermelha, mas eles tomaram a azul. Eles criaram uma realidade deles que não condiz com a realidade do mundo. Mas eles nunca vão admitir, porque é muito mais confortável se enxergar pela lente da vítima que está se rebelando para punir quem os oprime, do que aceitar que, ops, eles erraram e teimar nesse erro fez com que eles perdessem anos cozinhando aquele rancor no caldeirãozinho emocional deles. Admitir que você estava num buraco porque voluntariamente você pulou lá dentro é muito mais difícil do que se iludir que na verdade você não teve outra escolha. Alguém te empurrou lá para dentro e a pessoa foi embora e te deixou ali sem nenhum recurso de se salvar. Porque isso é o oposto emocionalmente a aceitar simplesmente que você estava errado. Mesmo que admitir que você estava errado seja a única coisa capaz de fazer você mudar o suficiente a ponto de encontrar uma solução e parar de sofrer. Entende? Então é muito mais fácil você seguir confiando no coach que diz que você vai conseguir ficar milionário e que para isso tudo bem você ter um burnout, que vai valer a pena. Porque nessa visão, burnout é preguiça e você não quer ser visto como preguiçoso. É mais fácil você ficar xingando o bilionário na rede social e colocando a culpa de tudo que te incomoda, trava ou dói no sistema capitalista.
Porque nessa visão você é um alecrim dourado que pertence a um grupo imenso de pessoas que está confortável nesse lugar de não fazer nada e reclamar. E aí você xinga quem te fala que sair daí e ser milionário só depende de você, e o outro te xinga porque você fala que ele nunca vai chegar lá, porque o sistema não privilegia quem é pobre. Então é muito fácil você achar que está certo quando você acredita que a culpa é do capitalismo, porque você olha em volta e vê que as pessoas têm oportunidades muito diferentes na vida. E também é muito fácil, se você acredita que o burnout é uma culpa exclusivamente sua, acreditar que você está certo quando você sabe que existe o que você possa fazer para evitar ou sair de um burnout, independentemente do sistema econômico em que você esteja inserido. O problema é que não é tão simples. Depende de você sair de um burnout, sim, mas sem o objetivo de ser um milionário. Primeiro, porque você talvez não seja. E segundo, porque dinheiro não pode ser o seu único objetivo de vida. Porque isso em si já é adoecedor. Mas também é fácil entender que esse é nosso objetivo, uma vez que você acha, por exemplo, que você não pode se curar de um burnout por não ter saída, porque só quem tem dinheiro tem saída. E não adianta você ficar abrindo mão da sua saúde, tentando empreender a todo custo, sendo você mesmo o seu próprio ambiente tóxico adoecedor, porque talvez seja um passo muito maior do que a perna. E assim as pessoas vão ficando muito focadas em argumentar o suficiente apenas para entender que não há o que elas possam mudar. Essa é a única saída. A única saída para uns é o capitalismo cair, a única saída para outros é ficar milionário e eleger um coach para governar o país. Uns querendo que os ricos se lasquem e outros achando que pobre tem que ser jogado em alto mar sem boia. Soluções infantis, simples, que jamais conseguirão resolver um problema complexo. A questão é que o problema do burnout é coletivo, mas a solução é individual, considerando a situação que a gente tem hoje. Que não adianta pensar em como seria. A situação hoje é essa. É a ideal? Não. Mas é a que nós temos para hoje. Nessa situação de hoje, o problema é coletivo e a solução é individual. Sabe por quê? Porque é cultural que as empresas sejam assim. Que você não queira decepcionar, mas é individual que você não coloque limites porque tem medo de ser demitido e ir morar debaixo da ponte com todo mundo te julgando. A questão é que não dá para ficar achando que a coisa só vai ser resolvida quando o sistema cair, porque você pode morrer com 110 anos que o capitalismo ainda vai estar aí. E os médicos ainda vão estar aí achando que o burnout é questão de tomar um remedinho. Então minha pergunta é, você quer mesmo acreditar que não tem nada que você possa fazer para se sentir melhor nessa vida, a não ser torcer para o capitalismo cair? Será que você não está achando muito confortável ficar reclamando e acreditando que não tem nada que você possa mudar na sua vida, porque tudo que tem de errado acontecendo não tem nenhuma responsabilidade sua nisso? E também não dá para você ficar achando que você vai sozinho conseguir resolver tudo na sua vida, a ponto de não apenas sair do burnout, como ainda arrumar um trabalho que te deixe milionário para você esfregar na cara de quem duvidou de você quando você adoeceu que você é um vencedor. Porque a solução não é simples, mas você vira a chave e muda o jogo quando você começa a eleger um objetivo para a sua vida que seja diferente de provar para todo mundo que a sua vida é ruim por culpa de alguém. Ai, porque o capitalismo é a fonte de todo o mal. Não seja patético. Ai, porque quem tem burnout sobrecarrega pra gente que tá aqui trabalhando e aguentando firme. Não seja arrogante. Porque os dois estão errados e se mantendo cada vez mais doentes, com raiva, com culpa, empacados nesse lugar de dor, o dia inteiro na rede social xingando o que ele entende que sejam seus inimigos. Isso é infantil e covarde e pior, não resolve nada pra você. Não adianta comprar curso de desenvolvimento pessoal, porque não depende só de você sair dessa situação. Mas sem autoconhecimento e terapia, você não vai conseguir sair do lugar. Não adianta ficar na janela esperando o capitalismo cair e se apaixonando por políticos. Mas sem você entender o contexto social e econômico, você não consegue se manter forte
independentemente do que aconteça no país e no mundo. É preciso entender o nosso lugar e as nossas possibilidades, sem enlouquecer achando que a gente não tem poder pessoal nenhum e força nenhuma, e sem enlouquecer achando que a gente pode sim ficar milionário e morar no condomínio vizinho do Neymar com uma Ferrari na garagem só porque a gente quer. Se a situação externa não vai mudar tão logo, você precisa se fortalecer internamente para conseguir se manter em pé. Mas você não pode achar que estando em pé em cima de um chão, se o chão tremer, você não vai cair só porque você não quer. É preciso entender onde a gente está e o que a gente pode mudar em nós para conseguir sobreviver da melhor maneira neste lugar. Não adianta eu falar, olha, eu sei todas as regras de cidadania e nada vai me abalar, porque quando eu vir um carro ocupando 2 vagas, eu vou surtar. E não adianta eu ter a ironia fina de ter um cartãozinho escrito você estaciona feito um babaca para colocar na porta desse cara, se cada vez que eu fizer isso eu estiver ansioso, desesperado, com medo de o motorista me flagrar e vir fazer barraco para cima de mim. Eu tenho a filha de uma amiga minha que quando ela era criança, uma vez a gente estava discutindo sobre um problema de elevador que teve no prédio em que elas moravam, e a menina falou assim para mim, eu não tenho o menor medo de andar mais de elevador, porque se eu perceber que o elevador está caindo, simplesmente quando ele estiver perto de chegar no chão, eu dou um pulo para cima e aí não acontece nada. Você percebe como é uma visão infantil completamente fora da realidade, mas que faz com que ela se sinta segura? Mas se ela for exposta àquela situação que por enquanto só existe na cabeça dela, diante da realidade, ela vai perceber que ela nunca esteve tão errada e aí sim ela vai se desesperar, porque se a única solução que ela considerou até aqui se mostrar completamente ineficiente, ela simplesmente não tem nada com o que se defender. É isso o que acontece quando uma pessoa que realmente acredita que o capitalismo é a única fonte dos males se vê num burnout. É isso que acontece quando a pessoa entende que seguir um coach e tudo que ele fala vai resolver sua vida independentemente do contexto, se vê no meio do contexto. Nunca é uma coisa só e nunca é uma coisa simples. O burnout é um problema complexo porque é a soma de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo ou em sequência. É a maneira como você foi educado, são as crenças que você desenvolveu, é a sua forma de lidar com o trabalho, é como o sistema de trabalho te trata, é como você tenta agradar todo mundo que tem visões diferentes para situações do mundo, personalidades diferentes, recursos diferentes, é você se comparando, é a sociedade que fez com que você aprendesse que deve se comparar. É tudo muito junto, misturado ao mesmo tempo, o coletivo, o individual. Se você entender que o burnout é causado ou pode ser resolvido por uma coisa só e simples, você está que nem a filha da minha amiga achando que resolveu qualquer questão relacionada a elevador caindo e ela se sentindo segura. Diante da realidade, sua teoria vai água abaixo e sobra em você só a culpa, a raiva e a sensação de impotência, de não conseguir resolver a própria vida. Isso é desesperador e isso te mantém muito, muito doente, ansioso, infeliz, deprimido, estressado. A gente precisa se fortalecer e se conhecer profunda e intimamente para que a gente consiga se manter saudável e equilibrado, estando num país em que a desigualdade socioeconômica é abissal e o acesso às coisas é profundamente injusto. A gente precisa se conhecer e aprender a fazer novas escolhas para que a gente mantenha a energia e o propósito em um emprego que tenha um chefe escroto. A gente precisa aprender quem nós somos, o que nós queremos e o que nos faz bem para a gente conseguir entender que lugares e pessoas nesse mundo nós gostaríamos de estar em ou com quem, sem nos isolar e sem aguentar firme qualquer tipo de merda que nos faça mal.
Muitas vezes a gente fica na merda esperando alguém vir nos ajudar a sair de lá, sem reconhecer que a gente tem força para levantar e sair sozinho. E muitas vezes a gente fica enterrado na merda de tanto fazer força para sair sozinho, porque a gente não consegue admitir que a gente precisa que alguém venha nos puxar para cima ou nos emprestar uma escada. Você não é uma vítima indefesa que depende dos outros para resolver os seus problemas. Você não é um super-herói que não precisa da ajuda de ninguém. E achar uma coisa ou outra é o que está te mantendo doente. Achar que você é impotente diante do mundo ou achar que você pode resolver tudo sozinho é o que te sobrecarrega, angustia, te deixa ansioso e deprimido, se achando um merda. Você precisa se conhecer para saber de que ajuda você precisa lançar a mão e aceitar essa ajuda sem com isso se sentir diminuído. Você precisa saber onde você quer chegar para que você possa identificar entre os caminhos já construídos qual deles te leva até esse objetivo. Você não tem que construir um caminho sozinho do zero, porque quando você chegar lá, você vai estar doente e não vai poder aproveitar. Você não tem que ficar choramingando esperando alguém te pegar no colo, porque quando alguém te pegar no colo, você vai ficar dependendo dessa pessoa e continuar sem conseguir dirigir a própria vida. Você vai ficar no banco de trás do carro vendo a galinha pintadinha, enquanto outras pessoas decidem qual é a direção que a sua vida vai tomar. Tanto uma escolha quanto outra te mantém doente. Você precisa entender o que você precisa fazer, você precisa entender quem você é. O que você consegue fazer sozinho, o que te sobrecarrega, o que vale a pena, o que é seu, o que é dos outros. Porque só no dia que você entender quem você é e viver priorizando a sua verdade, sem se deixar travar pelas expectativas dos outros, é que você vai conseguir dar conta de resolver esse burnout. E isso é complexo porque você precisa de um trabalho, você mora nesse mundo, você está nesse país, você tem boletos, é da natureza humana querer agradar. Você vem de uma vida inteira sem conhecer o seu valor pessoal, dependendo da validação de estranhos, porque o mundo não vai mudar e você vai ser massacrado por quem acredita no 8 e por quem acredita no 80 quando você escolher o equilíbrio de ir pelo caminho do 40. Você equilibra as coisas na sua vida, mas você tem que lidar com as críticas dos extremos. Ou você se mantém em um dos extremos, mas você tem que lidar com um burnout que nunca vai embora. E a proposta aqui não é você escolher um dos problemas, e sim achar uma solução que faça com que você se sinta bem, mantendo sua saúde e sua paz, sem ficar tentando ser milionário a qualquer custo e sem ficar se conformando em ir de casa para o trabalho e do trabalho para casa com medo de sair e não conseguir pagar boleto e morar embaixo da ponte. Qual é o equilíbrio entre você se enxergar como vítima do sistema ou se enxergar como o único responsável pelo que te acontece? Qual é o equilíbrio entre o 8, de você se ver como vítima impotente do sistema, e o 80, que é você se ver como o único responsável por qualquer coisa que acontece na sua vida? Qual é o 40? É a maturidade. É saber no que vale a pena gastar a sua energia. Entender até onde você pode ir sem comprometer a sua saúde e a sua dignidade. E entender quem pode te ajudar em quais situações, sem se apoiar em alguém a ponto de perder o equilíbrio por estar encostado nessa pessoa, se a pessoa resolver se jogar no chão ou sair de baixo, e sem recusar qualquer apoio por achar que ter a ajuda de alguém é ser fraco. Não cai nem no papinho do vamos politizar o sofrimento e nem no papinho de coach que te promete o que ele mesmo nunca conseguiu. Haja visto o curso de inglês do cara que nos Estados Unidos precisou de um tradutor. Percebe? Como a gente fica o dia inteiro assistindo a luta dos argumentos do 8 com o 80, tentando escolher um dos dois lados, defendendo ferrenhamente o lado que a gente escolheu, quando nenhuma dessas coisas faz com que a nossa vida mude. E aí a gente tem que achar um equilíbrio no meio do 8 ou do 80, e isso faz com que a gente finalmente consiga ter saúde, viver nosso propósito, ter um pouco de paz interior e de tranquilidade. Gente, o que faz barulho
chama a nossa atenção, mas não necessariamente é bom para nós ou resolve qualquer coisa na nossa vida. Vai aqui no descritivo para você conhecer os aulões. Não esquece também que a gente tem uma parceria com o app de meditação Lojong, porque desacelerar o cabeção é o passo número 1 para você conseguir sair desse pensamento 880, que inclusive é uma consequência do estresse crônico e que também te causa mais estresse crônico, te prende num ciclo de angústia, de pensamentos intrusivos, de ansiedade descontrolada. E assinando o plano premium do Lojong, você já sobe para 70% as chances de você realmente conseguir baixar o estresse e a ansiedade, porque você passa a ter acesso ao conteúdo completão deles. Além de, usando aqui os meus links ou cupom, você ter descontão, possibilidade de parcelar em 12 vezes e ainda um mês inteirinho de teste gratuito. Tá tudo aqui no descritivo, que inclusive eu refiz para ficar organizado e fácil de achar o que você estiver procurando. Eu espero que essa aula tenha te ajudado a entender mais coisas que a gente precisa entender para conseguir sair do burnout. E obrigada pela companhia e até a próxima.